Olá, família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí os 121 inscritos aí em nosso canal. Para mim, né, é uma grande satisfação ter aí 121 pessoas nos acompanhando. E essas pessoas, acredito eu, que são pessoas que de fato querem viver maçonaria. Aqueles que são maçom e aqueles que são candidatos à iniciação e os simpatizantes, né, que estão aí, digamos assim, na busca de adentrar na nossa instituição, são aqueles que de fato querem fazer uma maçonaria diferente. Fico muito feliz com vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. Bem, o assunto hoje é um assunto bastante, digamos assim, complexo. E eu gostaria que você prestasse bem atenção na minha fala. Eu tenho observado nesse momento de pandemia que nós temos deixado fora a verdadeira essência maçônica. Nós temos colocado a ideia maçônica à parte e temos vivido de fato a ideia institucional, naquilo que foi ocultado nas nossas mentes, que a maçonaria hoje é necessário para que ela exista, seja vivida dessa forma. E eu quero entremesclar duas instituições que estão unidas historicamente e que estão vivendo essa mesma temática nesse momento, que é a Igreja Evangélica Cristã, né, e a maçonaria. Eu até coloquei o título desse vídeo como a Igreja Evangélica Cristã, ela foi arrebatada e levou a maçonaria. Eu acho que deve ter chamado a tua atenção o título, né? Mas aí eu vou entrar nesse assunto. Há uma profecia bíblica de que a igreja um dia ela sumirá, ela será arrebatada, né? A igreja cristã evangélica ela será arrebatada, ou seja, os cristãos serão levados ao céu, digamos assim, pelo um abrir e fechar de olho, né? Isso é uma profecia bíblica. E hoje, digamos, simbolicamente, essa profecia se cumpriu. A igreja foi arrebatada. Você não vê mais um culto evangélico, você não vê mais um culto cristão, né? As igrejas estão vazias, né? Então, digamos, simbolicamente, essa igreja foi arrebatada. Mas eu quero dizer para você que, historicamente, a igreja, ela sempre foi dinâmica, ela sempre foi separada do Estado, ela sempre foi orgânica, ela sempre buscou a diferença, a divisão entre Estado e igreja. Nos tempos primordiais da igreja, no tempo que Roma começou a atacar a igreja ela não se acovardou. A igreja ela continuou as suas reuniões orgânicas, continuou o seu compartilhar, continuou a sua vivência. Bem, você pode até dizer, você que tem a mesma cadeira que eu, teologia, você pode dizer, já vivemos em tempo diferente. Hoje a gente está vivendo uma infecção, uma pandemia, e naquele tempo era uma perseguição. Ora, meu irmão, é muito mais difícil uma pandemia onde tu está amparado pelo Estado, onde tu está otorgado pelo Estado, de tu ficar em casa, do que uma perseguição. Uma perseguição pelo Império Romano, você não podia reunir, você não podia estar com teus irmãos, mas mesmo assim você desobedecia essa ordem e estava com teus irmãos nos lugares sepulcrais, ou seja, nas tumbas, nas cavernas. Vocês, a igreja, eu falo vocês, a igreja no sentido de que vocês estavam sempre juntos, vocês não paravam, porque a igreja é dinâmica, a igreja não pode fugir da sua responsabilidade. A igreja ela é, digamos assim, a representação viva, digamos, do seu Deus. Então, se a igreja some, é como se de fato o Deus tivesse sumido. Agora, já aí onde entra a maçonaria em tudo isso? Ora, não precisa ser um estudioso maçônico para saber que a maçonaria está sempre entremesclada com
o judaísmo cristão. A maçonaria sempre andou do lado do cristianismo. Para você ter uma ideia, na reforma, eu digo reforma, eu falo reforma, deveria a gente usar essa palavra para quando a igreja passou da sua operatividade para a sua especulação, que foi uma reforma, ela foi feita por protestantes. Ela foi feita por pastores evangélicos, digamos assim, por pastores protestantes. Para você ver que a igreja cristã evangélica, ela anda junto com a maçonaria. Por isso que o título que eu coloquei aí nesse vídeo é a igreja foi arrebatada e levou consigo a maçonaria. Então a maçonaria, ela está vivendo os mesmos parâmetros da igreja, que também a maçonaria é diferente. A maçonaria, ela nunca se submeteu ao Estado. A maçonaria operativa, ela sempre foi um órgão fora do Estado. Ela sempre sobreviveu, ela sempre estava com o seu organismo vivo. Mas já aí você volta e fala, eu falo por vocês, mas já aí hoje a gente está proibido de reunir. Olha, eu não estou aqui querendo dizer que você tem que fazer as reuniões, não. Eu estou aqui só te batendo uma real. É o momento de você refletir. É o momento de você perceber que a ideia maçônica, a ideia cristã evangélica de essência, de fato, do que seja o cristianismo na sua essência, acabou. E a maçonaria não é diferente. A maçonaria também, como ideia, na sua essência, também acabou. Hoje é tudo institucional. Não existe mais a questão da vivência pautada na mística, na espiritualidade, do que é de fato o cristianismo, a maçonaria ou qualquer tipo de, digamos assim, o budismo, qualquer tipo de religião que planeje um plano econômico para a espiritualidade do homem. Acabou, tudo hoje é institucional. E você já sabe da minha opinião sobre instituição, estão todas falidas. Por isso que eu sempre busco aqui no meu canal, vamos viver maçonaria na sua essência. Então, nesse momento, cadê a igreja? Cadê a maçonaria? Hein? Cadê? Estão todos aí escondidos. Estamos todos aí subordinados à instituição. Eu quero dizer que você não deva desobedecer, não. Eu estou te passando uma ideia real do momento que a gente está vivendo. Se nós continuarmos aí, supomos que de fato isso aí durasse um ano, a gente não ia mais iniciar, a gente não ia mais elevar, a gente não ia mais fundar loja, a igreja não ia ter mais culto, a igreja, ou seja, não ia ter a vida orgânica. Acabou-se. Então, para você que está me vendo, reflita. A verdadeira igreja hoje está na tua casa. Por isso que lá nos evangelhos está escrito, no livro de Atos, Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Então hoje você é a igreja. Aquilo que o teu pastor falava constantemente, que você tinha que estar no templo para cultuar a Deus, acabou-se, ó. É mentira, foi tudo mentira. O verdadeiro culto é o culto interior. Hoje a igreja está dentro da tua casa, ó, a verdade. Ou seja, algo nos primórdios, hoje você está tendo a realidade. Não diferente da maçonaria. Hoje a maçonaria está aqui. Eu vivendo maçonaria aqui dentro da minha casa. Ontem eu tive aqui a presença de um irmão meu. A gente viveu maçonaria, a gente teve comunhão, a gente teve economia. Economia, quando eu falo, não é financeiro, não. Economia é quando a gente compartilhou as ideias. Não precisamos estar no templo. Isso não quero dizer, meus irmãos, meus amigos, que você não, quando as coisas normalizar, a gente não vá por templo reunir. Mas eu quero debater a ideia que a gente agora despertou para a realidade da vivência maçônica. Que tudo que a instituição nos passou, ó, não é? Vamos viver de fato a ideia maçônica na sua essência. E hoje essa pandemia nos mostrou a verdadeira realidade do que precisamos. É sermos maçom e sermos verdadeiros cristãos, digamos, dentro da temática evangélica. Então, por isso que eu digo, a igreja foi arrebatada e levou consigo a maçonaria. Reflita do que eu estou falando. Às vezes eu falo nas entrelinhas para que você possa me entender, para que eu não seja... Aliás, às vezes eu sou muito direto, mas quando é um assunto muito, digamos assim, complexo, eu procuro falar nas entrelinhas para despertar você ao conhecimento. Eu uso mesmo a forma socrática, né, para despertar em você o conhecimento, porque o verdadeiro educador
não é aquele que ensina, ou seja, aquele que, digamos assim, quer que o seu educando aprenda. Mas o verdadeiro educador é aquele que desperta o conhecimento em seu educando. E eu estou aqui para despertar em você o conhecimento. Não quero que você seja um Jair, não. Eu quero que você seja um Francisco, um Raimundo, certo? Um Pedro, com as suas verdades, com as suas ideias. E para que no momento oportuno a gente possa ter uma vida orgânica dentro de uma vivência, digamos assim, na essência, e amarmos mutuamente. Te amo sem te conhecer. Não vou usar a questão que está aí, a mídia social, fique em casa, mas eu digo assim para você: seja racional. Se hoje é bom você ficar em casa, fique em casa. Se amanhã não for, vai em busca de comer, meu irmão, vai em busca de sobreviver. Te amo sem te conhecer.